Olá, meu nome é Jane Farias e este é o quinto vídeo da série Anatomia do Meu Luto. E tem como tema o luto e as festas. Ao longo do processo de luto, as pequenas e grandes conquistas dos nossos filhos e nossas, os nossos sonhos que vão se realizando, os feriados, as férias, os eventos como aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, das Mães, Dia dos Namorados, apesar do forte apelo comercial desses últimos, todas estas situações muitas vezes servem como um gatilho que mexe com os nossos sentimentos e faz brotar uma onda de descontentamento que amplia a nossa dor e muitas vezes abre nossas feridas. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você algumas dicas e estratégias que Deus tem me dado para lidar com as atividades festivas no meio desse processo de dor. Confesso que ainda não aprendi tudo, eu estou aprendendo, porque as lágrimas nesses momentos são involuntárias e elas se misturam com uma amargura que nos surpreende muitas vezes por causa da sua intensidade. Mas eu tenho lido um livro ao longo desse tempo que tem me ajudado, que é O Segredo do Contentamento. Ele é um livro de William Barclay. Tem sido muito interessante descobrir que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Se você quiser receber outros vídeos automaticamente, inscreva-se no nosso canal e participe da nossa comunidade no WhatsApp. Todo dia 30 de cada mês nós estamos planejando nos reunirmos, termos encontros para nós orarmos, compartilharmos nossas vidas. E os links dessas atividades todas estão aqui na descrição desse vídeo. Fique à vontade para participar e também para me contactar se você precisar de alguma ajuda, ok? O luto e as festas. No processo de luto, nós temos que aprender a lidar com a realidade de que a vida continua. Os amigos, a família, os colegas seguem a vida muito mais rapidamente do que nós gostaríamos, não é mesmo? E muitas vezes fica a falsa impressão de que as pessoas já não se lembram mais ou não se importam mais, e a alegria que vemos no rosto dos outros é quase que uma afronta diante do nosso sofrimento. Não é que nós não desejemos que os outros sejam felizes, mas é que parece que a alegria e a felicidade deles são incompatíveis com a nossa angústia, mesmo que nós tenhamos a consciência de que o nosso luto vai passar. Ver o brilho nos olhos das outras pessoas muitas vezes magoa o nosso coração. E isso não é egoísmo, não se trata de falta de empatia ou imaturidade emocional. É uma certa incapacidade momentânea que nós temos de lidar com a alegria. E esse estado, ainda que momentânea, aumenta o conflito interior, né? E muitas vezes nos deixa amarguradas, cheias de rancor, e isso vai nos levando para uma situação de fechamento para com a vida. Nós deixamos de enxergar os pequenos milagres do dia a dia, nós vamos, então, deixamos de nos posicionar diante do novo de Deus na nossa vida. Recentemente, eu estava em uma viagem de férias com minhas filhas, num lugar lindo, era um dia lindo de sol, e eu me sentia tão abençoada por Deus por estar ali naquele momento, no meio daquele encantamento, né, diante de toda aquela paisagem, eu vi um barco se aproximando. Parecia um barco de excursão, eu olhei e vi vários casais de cabelos brancos, de mãos dadas, contentes lá dentro. Pronto. Essa visão mudou completamente o meu sentimento, encheu meu coração de raiva e eu desabei a chorar. Fiquei tão triste em não poder desfrutar daquele momento com o Medinho, porque Deus permitiu que aqueles casais estivessem ali, porque que eu estava sozinha, eu achei tudo aquilo uma brincadeira de mau gosto de Deus. Minha filha percebeu o que estava acontecendo, veio, me abraçou, eu me senti confortada, mas eu tive que fazer um grande esforço para continuar aquele passeio com o coração grato. Sabe, o contentamento, ele precisa ser aprendido. E o modo de buscarmos o contentamento é contrário ao nosso modo natural de pensar. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você 5 dicas, 5 estratégias. Primeiro, as festas e celebrações continuam a fazer parte da vida.
Em Eclesiastes 3, nós lemos que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo para rir e tempo para chorar. Haverão muitos altos e baixos, muito choro, que foge ao nosso controle, muita luta interior até que nós consigamos lidar com a nova rotina, com as festas, às vezes até com coisas pequenas do nosso dia a dia. Durante os primeiros meses após o falecimento do meu marido, o café da manhã se tornou um desses momentos mais dolorosos. E quase todas as manhãs, nos últimos tempos que nós passamos juntos, ele preparava o meu café, nós sentávamos à mesa para conversarmos sobre o que iria acontecer durante o dia. Essa foi a última coisa que nós fizemos juntos. E por algum tempo, por semanas, eu achei que nunca mais conseguiria tomar café com leite. Esse era um momento muito regado por muitas lágrimas. Ainda que eu relutasse em não chorar, as lágrimas brotavam. E com o tempo eu decidi fazer desse momento um memorial. Sabe, enquanto eu bebo essa bebida quentinha, eu trago à memória os bons momentos vividos. É quando eu agradeço a Deus por ter tido uma pessoa tão especial ao meu lado. É quando eu celebro o amor, a amizade, o companheirismo que marcaram nossa união. De um momento doloroso, passou por um momento de gratidão. Há tempo para chorar, mas há tempo para nos alegrarmos. Não deixe que a dor tome conta do seu coração o tempo todo. Uma segunda dica, estratégia, não corra de Deus. Corra para Deus. No dia da angústia, busca Deus. Eu sei que há momentos que não são fáceis, nós não queremos nos aproximar, muitas vezes nós temos dificuldades, algumas vezes somos tentados a achar que Ele é o grande culpado de tudo. Mas busca Deus, fale sobre o que está acontecendo no seu coração, fale sobre os seus medos, sobre as incertezas, sobre os seus desejos, sobre os problemas. Não se afaste dele, fale com Ele. Ele tem propósitos maravilhosos para a sua vida. É por isso que eu e você estamos aqui. Um dia alguém me disse que Deus era o marido das viúvas. Essa frase bateu muito forte no meu coração. E principalmente porque a partir daí eu tive uma sequência de dias difíceis. Um dia o armário da minha cozinha quebrou uma das pernas e fez cair tudo que estava lá dentro no chão. Eu fiquei meio que em pânico, chamei minha filha, meu genro, eles me ajudaram com toda aquela bagunça. Passado uns 2 dias, a máquina de lavar parou de funcionar. Eu tentei de tudo. Tentei achar o código de erro na internet, nada. Fiz tudo que eu sabia, que eu podia e nada. Então me lembrei de que eu só falava para o Edinho assim, meu bem, a máquina quebrou. Olha, a lâmpada não está acendendo, o carro está com problema, coisas desse tipo. E ele tomava as providências, e agora eu estava ali, diante daquela máquina, me sentindo completamente abandonada, desolada, desprotegida, desalentada. Então eu fiquei muito zangada e comecei a chorar e eu bradei para Deus. Você levou meu marido, agora eu quero só ver se você vai ser meu marido mesmo. Você deve ter anjos aí que consertam máquina de lavar, então manda os seus anjos aqui, faça alguma coisa. E eu deixei para lá aquelas roupas, fiquei chateada. No outro dia eu chamei o técnico. O homem chegou lá em casa, ligou a máquina e a máquina funcionou. Não tinha nada. Ele virou a máquina de cabeça para baixo, olha, senhora, não tem nada. Eu fiquei tão envergonhada. Eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus, sabe? Ele cuida de nós. Naquele final de semana, estava indo para casa da minha irmã, a roda do carro entrou num buraco, o pneu rasgou. Naquela hora, à noite, eu tinha aprendido uma lição naquela semana. Jane, você consegue resolver. Jane, eu estou contigo. Jane, eu sou seu esconderijo, sou a sua força, seu socorro bem presente no dia da angústia. Fale com Deus, não fuja dele, abra seu coração para ele. Terceira dica, não reclame, louve. E aí eu prefiro dizer para você a letra de uma música que diz tudo que eu gostaria de dizer. Está chorando? Louve. Está precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos, como ele fez naquele dia lá da máquina, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar.
Ele trabalha para os que nele confiam, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Essa música diz tudo. A letra dessa música da Cassiane diz tudo. Louve, não reclame. Louve. A terceira dica ou estratégia tem a ver com não se isole, não fuja. A nossa tendência inicial é se isolar, né? Principalmente nesses tempos de celebração, sei que é muito complicado, mas não fique sozinho no seu canto, lamentando. Você tem todo o direito de fazer isso, mas não faça desse lugar uma caverna permanente. Primeiro aniversário, primeiro Natal, o primeiro dia dos namorados, o primeiro ano, todos os primeiros são muito difíceis mesmo. Chore, lamente, mas não se isole. No meu primeiro aniversário, após a morte do Edinho, eu estava cercada pelas minhas filhas, genros e neta, todos tão amorosos, cuidadosos comigo. Minha filha que mora longe veio para estar comigo na véspera do meu aniversário. Eles prepararam uma festinha ali à noite, né, na noite anterior, porque minha filha viajaria no outro dia. Eu recebi várias mensagens de felicitações dos meus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, mas eu acordei naquela manhã do meu aniversário com a ligação de uma de minhas irmãs que me perguntou quais eram os meus planos. Jane, quais são os seus planos para esse dia, para aquele dia? Eu me sentia desolada. E eu lhe respondi: eu quero ficar aqui no meu quarto, morrendo de chorar o dia todo. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois de alguns segundos ela me disse: eu entendo, mas não fica aí, venha jantar mais tarde na minha casa comigo. Nessa hora, minhas filhas bateram na porta, eu chorei com elas, troquei de roupa por insistência delas, nós tomamos café da manhã juntas. Depois, mais tarde, algumas pessoas queridas se juntaram a nós na hora do almoço. Finalzinho da tarde, deixei minha filha no aeroporto e, quando já estava voltando para casa, parei no semáforo, já perto de casa, e desabei a chorar. Desabei a chorar, então eu liguei para minha irmã, perguntei se o jantar ainda estava de pé, dei meia volta, pois eu sabia o quanto seria sofrido passar aquele restante de dia sozinha. Dirigi por quase meia hora até chegar na casa da minha irmã aos prantos. Jantei com ela, com meu cunhado, daí a pouco uma outra irmã chegou com a sua família, com uma linda cesta de doces, de flores, de balões, de festa. Dormi naquele dia na casa dela, e tudo que aconteceu naquele dia só foi possível porque Deus me deu forças para sair do meu quarto. Sabe, a lembrança daquele dia de aniversário enche o meu coração de gratidão e me dá forças para enfrentar o dia a dia. Eu poderia ter ficado lá no meu quarto, eu tinha direito. Eu sei que parece contraditório, mas é possível mesclar o nosso choro com gratidão e com alegria. Em Eclesiastes 7, versículos 2 a 4, diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. A nossa casa é esse lugar de luto por algum tempo, mas isso não quer dizer que a nossa casa deve permanecer como um lugar de luto. Sabe, abre as janelas da sua casa, da sua alma. Deixa a luz do céu entrar, deixa Jesus brilhar com a sua paz, sua vida abundante. Deus é capaz, Ele quer trocar o nosso pranto em riso e as nossas vestes de luto em mantos de louvor. Permita que a sua casa seja um lugar de celebração. Uma quarta estratégia é: permita-se sorrir, se alegrar, celebrar. Não é proibido sorrir e se alegrar. Há uma ideia equivocada de que uma viúva não pode sorrir, de que ela não pode voltar a vestir roupas coloridas. Nós temos o direito de voltar a viver com alegria.
Ainda em nossa sociedade, há pessoas que esperam que estejamos sempre cabisbaixos, com um olhar tristonho, uma voz embargada. Não. O nosso contentamento honra a Deus. A nossa alegria honra a Deus. O sofrimento faz parte de um mundo caído, sim, mas é possível levantar a cabeça e ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nada, nada pode nos separar desse amor, nem a fome, nem a morte, nem a vida. Então, a partir da leitura do livro Segredo do Contentamento, eu pude compreender que a alegria e o contentamento são fruto da confiança de que Deus está sempre no controle. Coração alegre reconhece a soberania de Deus, se regozija e se deleita em Deus. Deus ordena que nós estejamos e vivamos contentes. É para o nosso bem, é para a sua glória. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ter um espírito murmurador é um grande pecado. A Bíblia diz: fazer tudo sem murmuração e contendas. Quem murmura esquece de Deus e de suas bênçãos. Deus nos colocou onde nós estamos agora, porque Ele tem um bom propósito para a nossa vida. O descontentamento é a origem de vários pecados e gera um tumulto em nossa alma. Sem contentamento, nós não podemos experimentar a paz de Deus. Nós devemos fazer o que agrada a Deus, mas também precisamos nos agradar de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. O contentamento, porém, só vem quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e descansamos no controle soberano de Deus. Em quinto lugar, reúna sua família. Reúna sua família como um rito de gratidão, erga um memorial de boas lembranças e celebre com a sua família. Quando a sua família se reunir para esses tempos de festa, seja alguém que promove a gratidão, que promove as boas lembranças. Faça desses momentos um rito de celebração e não um rito de lamento e de autocomiseração. Eu não estou dizendo com isso que você deve buscar reunir sua família em torno de entretenimento, né? Viagens, idas ao cinema, shoppings. Não é isso. O entretenimento pode até preencher o tédio de uma vida sem sentido, mas não traz contentamento e nem realização. Adicione ao seu fardo atual o fardo de contentamento. Aliás, é preciso lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos trocar nossa carga pelo jugo suave do nosso Jesus. Aprender dele e com ele, que é humilde e manso de coração. O fardo de Jesus é leve. E tudo perde o seu poder controlador sobre nós quando nos ajoelhamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados e o adoramos. Guarde o seu coração. Tome cuidado com o que você deixa entrar dentro do seu coração. Tenha cuidado com o que você alimenta sua alma. Tenha comunhão com Cristo. É esse relacionamento de intimidade com o Senhor que nos traz satisfação e contentamento. Celebre, curta a vida. Viva, alegre-se no Senhor. Que nós possamos dizer como Paulo: já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade. Louvo ao Senhor. Alegre-se. A vida continua. Celebremos os tempos de festa.